Olá pessoal, eu sou o João Roberto, aluno da Unintins, Campo Graciosa Palmas, turma 2017-1. Eu abordarei sobre grafos, sobre as propriedades da matéria de matemática computacional, ministrada pelo professor José Luiz Cabral. Então pessoal, como mencionado no último vídeo, eu irei falar sobre as propriedades do grafo. Quando estivermos modelando algum problema com grafo, precisamos conhecer essas propriedades. Bom, pessoal, a primeira propriedade interessante aqui são as direções das arestas, que é dividida em duas partes. O grafo direcionado, que é mais conhecido como dígrafo, e o grafo não direcionado. Irei falar primeiro agora sobre o dígrafo. O dígrafo, pessoal, ele tem uma relação, uma orientação, um sentido quanto à aresta, entendeu? Ele só pode caminhar em uma única mão, ele só pode ir apenas em uma direção. Então eu posso ir de A para B e não posso ir de B para A. Então o que isso significa? Que A pode ser patrão de B e B não pode ser nada de A. Se é que vocês me entendem. Agora no grafo direcionado, pessoal, ele não segue essa mesma linha de raciocínio. O não direcionado ele diz o seguinte: eu posso ir de A para B e de B para A. Então eu posso manter relação entre os dois vértices, entendeu? Eu posso ir de um vértice interligando pela aresta, né? Então posso ir de A para B, de B para A. Então segue como exemplo o sentido de uma rede social. A é amigo de B e B é amigo de A, né? Outra coisa interessante é o laço. O que é o laço, pessoal? É um vértice que o ponto de partida dele é o mesmo que o de saída. Tá aqui, ó. Um vértice, ele tem um ponto de partida e o ponto de, de chegada dele é o mesmo de onde ele saiu. Então, é um vértice ligado a ele mesmo. Então, pegando um grafo aqui mais elaborado, vemos aqui, ó. Temos o A aqui. E temos o vértice B. O A está ligado a B e o B liga a ele mesmo. Esse liga a ele mesmo, pessoal. Então, tem alguns problemas que só é possível modular com laço. Então, o laço nada mais é, pessoal, que uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo. Bom, temos o caminho, né? O caminho nada mais é que uma sequência de vértices, de modo que existe uma aresta ligando o vértice anterior com o seguinte. Então, pessoal, o caminho está realmente ligado à ideia de um mapa. Eu tenho um grafo representando um mapa rodoviário e eu consigo traçar quais são as estradas que eu preciso ir de um ponto de partida para um ponto de chegada. Então, eu tenho o caminho simples. O que é o caminho simples? É que nenhum vértice do caminho se repete. Por exemplo, vamos pegar de exemplo aqui. Eu tenho esse ponto de partida aqui, que é o 3, e eu quero chegar ao 6. Então, eu vou partir do 3 para o 2, do 2 para o 5 e do 5 para o 6. Isso é um caminho simples, que nenhum dos seus vértices repete. E eu tenho também o comprimento de um caminho. O que é o comprimento de um caminho? Que é o número, o comprimento de um caminho é o número de arestas que o caminho usa. Então, pegando como exemplo aqui, se eu partir aqui do ponto A, que é o 3, e quero chegar ao 6, quero saber qual é o meu comprimento desse caminho. Então aqui são 1, 2, 3. O meu comprimento é 3. E é isso aí, galera. Em caminho também temos o ciclo, né? O que é o ciclo? O ciclo é um caminho que começa
num ponto de partida de um vértice e termina no mesmo vértice. É quase a mesma coisa do laço, né? Que foi dali. Quer dizer, o laço é um ciclo de comprimento 1. Então, eu tenho um laço aqui, né? Então, eu saio desse ponto de partida e chego ao mesmo ponto aqui, né? Um exemplo mais bem feito é aqui, ó. Esse grafo. O meu 2, ele é um ciclo. Por quê? Ele sai daqui do 2 e vai para o 3, do 3 para o 4 e do 4 para o 2. Então, esse ciclo, e ele também tem um comprimento de 3. Por que 3? 1, 2, 3. Mas é um ciclo. E eu tenho um grafo acíclico, que ele não contém ciclos, onde cada vértice aparece apenas uma vez. Então, temos aqui, ó. O vértice só aparece cada uma vez no grafo acíclico. Bom, pessoal, e por último eu tenho a aresta múltiplas, que é um tipo de modelagem possível, que é um problema um pouco mais complexo, né? Que possuem arestas múltiplas ou multigrafo. O que é isso, pessoal? É um grafo que permite mais de uma aresta conectada no mesmo par de vértices. Então eu tenho aqui o vértice A e o vértice B, e eu tenho duas arestas aqui, ó, uma, duas, e eu estou modelando, por exemplo, na aresta 1, amizades numa rede social, e aqui nessa eu estou modelando, por exemplo, vocês já dividiram a mesma república, né? Então são características diferentes modelados por vértices diferentes. Então, eu tenho o mesmo objeto aqui, ó, que são os vértices, só que estou modelando coisas diferentes nesse grafo de aresta múltiplas. Então, são isso. Arestas múltiplas são grafos que trabalham com mais de um tipo de modelagem. Então, eu tenho dois objetos aqui, né? Que são os vértices. E nesse vértice eu trabalho com mais de uma aresta. E eu trabalho com outro tipo de modelagem, com outro tipo específico, entendeu? Aqui eu trabalho com amizade e aqui eu trabalho com a república, para vocês dividirem a mesma república. Então, essas são arestas múltiplas. Então, pessoal, foi isso que eu tenho a dizer a vocês. Qualquer coisa, dúvidas, deixem no comentário abaixo. Eu vou deixar uma lista com 5 questões com um nível de dificuldade do mais fácil ao mais difícil, e vou deixar as respostas também para que após vocês responderem, vocês verificarem se está certo. Então é isso aí, um grande abraço e valeu, pessoal.